E a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que autoriza a concessão de 25 parques públicos para a iniciativa privada. Essa concessão vale por até 30 anos e vai servir para ecoturismo e também para exploração comercial. E é claro que para falar sobre esse assunto, a gente aproveita aqui a presença de Patrícia Iglesias, ela é secretária do Meio Ambiente no estado de São Paulo, para discutirmos e aprofundarmos um pouco mais sobre isso. Patrícia, primeiro eu agradeço pela sua presença com a gente no Jornal do Novo Tempo. É um prazer. Boa noite. Boa noite. Para mim também é um prazer estar aqui, conversar com você e com os telespectadores. Patrícia, então vamos conversar um pouquinho sobre esse projeto que foi aprovado ontem pela Assembleia Legislativa de São Paulo. E tem gerado elogios, mas também algumas críticas. Talvez a primeira delas é por conta da associação que sempre a gente faz. Quando fala em concessão à iniciativa privada, imediatamente se pensa em privatização. E aí a pergunta que vem logo é: o que o Estado vai ganhar com uma privatização de parques? Olha, essa pergunta é bem importante porque não há privatização. O grande objetivo não é o Estado ganhar, mas sim a população ganhar em qualidade em relação aos serviços que são prestados nos parques. Tenham mais condições de frequentar, tenham incentivos para frequentar os parques. Então, não se concede o parque integralmente, se concede uma área no parque ou um serviço prestado no parque com o objetivo de trazer benefício para a população. Entre as críticas que são levantadas, boa parte delas partiram já direto de dentro da Assembleia por parte da oposição ao governo de Geraldo Alckmin. Entre elas, por exemplo, a crítica quanto à possibilidade de essas concessões afetarem populações como populações quilombolas, grupo de pessoas assentadas que residem e que convivem nesses ambientes. Como é que o projeto garante que essas pessoas não serão afetadas negativamente? Então, não serão afetadas, porque essa lei, na verdade, cumpre uma regra da Constituição do Estado de São Paulo, que está no artigo 19, inciso 5º, apenas permitindo que se discuta projetos de concessão. Precisaria ter essa autorização legislativa para que o chefe do Executivo pudesse trazer projetos de concessão. E a própria lei aprovada na data de ontem prevê, num dos seus dispositivos, que tudo isso tem que acontecer respeitando as comunidades do entorno, as comunidades que vivem inseridas dentro de unidades de conservação, que em alguns casos nós temos também, e o plano de manejo. Acho que esse é o principal fator de proteção. O plano de manejo, ele é feito tecnicamente, olhando tudo aquilo que é necessário para proteger a parte ambiental, proteger eventuais comunidades residentes no local e proteger o ambiente em si. Só pode conceder parques que tenham plano de manejo aprovado. Essa é uma regra que está nessa lei aprovada. Certo, você comentou comigo que é uma lei geral, que vai depois abrir possibilidades para as concessões. Exato. Tem hoje já alguma empresa interessada, Patrícia, em fazer algum tipo de exploração comercial nesses 25 parques que vão ser concedidos, poderão ser concedidos? Nós não fizemos uma prospecção e não fizemos um estudo econômico. Por quê? Se nós fizéssemos isso antes dessa lei que autoriza, nós incidiríamos, inclusive, em improbidade administrativa, gastando dinheiro quando não havia autorização para fazer as concessões. Então, os estudos econômicos serão feitos agora, a partir da lei que autorizou, e nós imaginamos que sim, que existam empresas interessadas nas concessões, porque isso já ocorre, como no caso das concessões em nível federal, que nós já temos algumas no Brasil. Então, a gente imagina que vai haver, sim, um interesse. É o caso, por exemplo, do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, que é concedido à iniciativa privada para exploração também. Sim, e é um modelo bem de sucesso esse do Parque Nacional. As pessoas que visitam têm, claro, que parece que você está num parque fora do Brasil, assim, pelas condições todas. E o que a gente quer é que todos tenham condições assim
para que as pessoas de fato estejam mais perto dessas áreas. Eu ia só concluir dizendo Sim. que o estado de São Paulo tem parques maravilhosos, áreas incríveis, e o número de visitantes ainda não é compatível com aquilo que seria desejável as pessoas estarem efetivamente nessas áreas. Esse é o tipo de serviço que se espera com uma concessão para poder atrair mais pessoas? Construção de hotéis, algum tipo de serviço que possa atrair melhor as pessoas do que simplesmente chegarem lá e verem o parque cru, como é hoje? Exatamente, restaurante, atividades de ecoturismo, tirolesa, outras atividades que possam ser feitas e que atraiam o público para estar nos parques. Certo. Só eu queria que a gente conversasse sobre um aspecto ainda, porque é um dos que gera talvez mais críticas, é com respeito à possibilidade de exploração de madeireiras, que está previsto pelo projeto. E aí cria parece que um embaraço, porque você está falando em cortar madeira de parques estaduais, é isso? Então, na verdade, esse também é um ponto importante, porque quando a lei aprovou a exploração de madeira, não é nos parques, nas unidades de conservação do Estado. Nem que nós quiséssemos, isso seria possível, porque existe legislação federal que protege essas áreas. Nós temos a chamada SNUC, que é do Sistema de Unidades de Conservação, a Lei 9985 de 2000, que traz uma proteção muito clara para essas áreas. O que acontece? Por que se incluiu a ideia da exploração de madeira? Porque o Estado de São Paulo tem estações experimentais, que não passam de fazendas que eram geridas pela Secretaria da Agricultura, onde já se fazia exploração madeireira e, em alguns casos, pesquisa científica. Então, estas áreas continuam hoje tendo a exploração madeireira, mas o Estado acaba tendo que fazer essa gestão. Em alguns casos, por exemplo, se faz pesquisa, sobra madeira, nós somos obrigados a fazer leilões para vender a madeira. Mas veja, nós, Secretaria do Meio Ambiente, deveríamos estar cuidando do escopo principal, que é proteger as áreas, e não cuidar de um leilão de madeira, de uma exploração de madeira. Então, quando a lei inclui isso, o legislador foi muito sábio, porque ele permite que nessas áreas se possa conceder essa exploração para a iniciativa privada, para aqueles que já desenvolvem, têm expertise no desenvolvimento dessa atividade. Então, assim, isso eu queria frisar bem claro, que jamais se permitiria cortar árvores e explorar madeira dentro das nossas unidades de conservação. Isso não é possível, a legislação federal não permite e nós não aceitaríamos isso também, com certeza. Tá certo, ficou claro então. Hoje a gente está perguntando para você justamente sobre ações sustentáveis. O que é que você costuma fazer de ação sustentável para preservar o meio ambiente? Você pode participar com a gente respondendo pelo nosso WhatsApp, DDD 12, número 981352908, ou na nossa página em facebook.com/ntjornalismo. Eu vou ler já alguns comentários aqui. O Henrique é de Uberlândia, em Minas. Aqui, nós reaproveitamos a água da máquina de lavar roupas e temos 2 galões de 200 litros para a água da chuva. Isso a gente usa para lavar o pátio, onde fica o nosso cachorro, e também para ajudar na descarga de banheiros. Olha que interessante. Obrigado, viu, Henrique? Da capital de São Paulo, fala o José Ricardo. Eu separo sempre o óleo de comida para transformar depois em sabão. Eu procuro descartar também as baterias de celular, por exemplo, sempre em postos autorizados, entre outros gestos simples. E eu fico aí com a consciência tranquila, escreveu o nosso telespectador. A Miriam é de Joinville, em Santa Catarina. Nós separamos o lixo aqui em casa e também cuidamos para não deixar água parada aí por causa do mosquito da dengue e de outros mosquitos também. Obrigado, Miriam. E você pode participar com a gente também, colaborar com a nossa discussão, dizendo que ações você toma para preservar o meio ambiente aí na sua casa.